Você já se perguntou o que faria para ter uma última conversa com alguém que já se foi? Se pudesse trazê-lo de volta por uma noite, mas ao custo de algo que você ama, aceitaria? Essa é a promessa do Livro das Almas Perdidas. Mas cuidado, nem tudo que volta deveria retornar. Inscreva-se no Narrando o Medo e ative o sininho para mais histórias que vão te arrepiar até os ossos. Eduardo era um homem simples, mas com um fascínio em comum. Ele vivia para os mistérios do passado. Como professor de literatura, passava horas mergulhado em textos antigos, fascinado por histórias esquecidas, segredos sussurrados pelas páginas amareladas de manuscritos que o tempo quase apagou. Para ele, cada livro era uma janela para algo maior, um universo de significados esperando para ser desvendado. Foi em uma noite chuvosa que ele encontrou o que mudaria sua vida para sempre. A Biblioteca Municipal, que estava em processo de fechamento, era um lugar que Eduardo frequentava desde a juventude. Ele conhecia cada prateleira, cada canto, mas, naquela noite, enquanto explorava os corredores pela última vez, algo chamou sua atenção. Uma sala no fundo, com uma porta entreaberta que ele nunca havia notado antes. O corredor que levava à sala parecia diferente. As luzes piscavam levemente e o ar era mais frio, como se aquele espaço tivesse sido esquecido por todos, exceto pelo tempo. Eduardo entrou, sentindo um misto de curiosidade e apreensão. As prateleiras estavam cobertas de poeira e o cheiro de papel velho e mofo preenchia o ar. No fundo da sala, em uma prateleira quase oculta, estava o livro. Ele era diferente de tudo que Eduardo já tinha visto. A capa, feita de couro envelhecido, exibia marcas e entalhes de símbolos que ele não reconhecia. As bordas das páginas estavam douradas, mas o brilho era opaco, como se carregasse séculos de histórias sombrias. Eduardo estendeu a mão e, no momento em que tocou o livro, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ao abri-lo, percebeu que a escrita nas páginas não era de nenhum idioma conhecido. As letras pareciam se mover levemente, como se vibrassem sob seus olhos. E, ainda assim, ele conseguia entender o que estava escrito. Uma frase, em particular, o fez hesitar. Aquele que busca reencontrar os que partiram encontrará a verdade. Mas toda verdade exige um preço. Eduardo não sabia o que aquilo significava, mas sentiu a necessidade de levar o livro consigo. Ele olhou ao redor, como se esperasse ser interrompido por alguém, mas a sala estava silenciosa. Guardou o livro na mochila e saiu da biblioteca, sem perceber que, ao passar pela porta, as luzes do corredor se apagaram completamente, deixando apenas o som de seus passos ecoando na escuridão. Eduardo chegou em casa ainda pensando no livro. Algo nele parecia pulsar, uma força invisível que exigia sua atenção. Ele tentou ignorar o objeto, colocando-o sobre a mesa e se distraindo com a TV. Mas sua mente continuava voltando para as palavras gravadas na capa e o estranho sentimento que experimentara ao folheá-lo. No fundo, ele sabia que deveria deixar o livro de lado. Talvez entregá-lo a um especialista ou até devolvê-lo à biblioteca. Mas a curiosidade era avassaladora. Quem eram os que partiram? E que verdade tão terrível exigia um preço? Eduardo tinha perdido sua mãe 2 anos antes, vítima de um ataque cardíaco súbito, e desde então carregava um vazio que nunca conseguirá preencher. Ele não teve a chance de se despedir, e isso o consumia. Naquela noite, enquanto a chuva batia contra a janela, Eduardo finalmente cedeu à tentação. Sentou-se à mesa, acendeu a luz fraca do abajur e abriu o livro novamente. As páginas pareciam mais vivas agora, como se estivessem aguardando aquele momento. Ele começou a ler. As palavras, embora incompreensíveis à primeira vista, fluíam em sua mente como uma língua que ele sempre soubera. Era como se o livro estivesse falando diretamente com ele, explicando o que deveria fazer. Para trazer alguém de volta, era necessário preparar um ritual simples, mas carregado de simbolismo. Uma vela acesa, uma foto da pessoa desejada e uma gota de sangue, o vínculo entre os 2 mundos. Eduardo hesitou.
Tudo aquilo parecia absurdo, mas algo no livro parecia dominá-lo. Ele sentia um calor crescente nas mãos, como se o objeto estivesse vivo. Pegou uma foto de sua mãe, a única que mantinha na sala, e colocou-a sobre a mesa. Ao lado, acendeu uma vela, que tremulou como se uma brisa invisível soprasse no ambiente. Por fim, com uma mistura de medo e curiosidade, fez um pequeno corte no dedo com um estilete e deixou uma gota de sangue cair sobre a página aberta. Assim que o sangue tocou o papel, a chama da vela aumentou subitamente, projetando sombras dançantes pelas paredes. Eduardo sentiu um frio intenso preencher o quarto, e então, um silêncio absoluto. A sensação era sufocante, como se o próprio a tivesse sido sugado. E então ele a viu. Sua mãe estava de pé, no canto do quarto, olhando para ele com um sorriso gentil. Ela parecia exatamente como ele se lembrava, cabelos bem penteados, vestido simples, o mesmo olhar de ternura que ele carregava na memória. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Ele se levantou devagar, com medo de que o momento fosse um sonho que desapareceria se ele se movesse rápido demais. "Meu filho", ela disse, com a voz suave e calorosa que ele tanto sentia falta. Eduardo desabou em lágrimas, abraçando-a. O toque era real, quente, e o cheiro que vinha dela era familiar. Por um momento, todo o peso que ele carregava desapareceu. "Eu senti tanto a sua falta", ele disse, soluçando. "Eu também", respondeu sua mãe, acariciando seu rosto. "Mas você não deveria ter feito isso." Eduardo recuou, confuso. "O que você quer dizer?" "Eu só queria te ver de novo." Ela olhou para ele, com tristeza nos olhos. "Nem tudo deve ser desfeito, meu filho. O mundo não funciona assim. Há consequências." Quando Eduardo acordou, o quarto estava vazio. A foto estava no mesmo lugar, mas a vela havia se apagado. O ar ao redor parecia mais pesado, e ele sentia uma exaustão extrema, como se não tivesse dormido a noite inteira. Ele olhou para o espelho no corredor e notou algo estranho. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, pareciam mais opacos, como se a vitalidade tivesse sido drenada. Ele ignorou o desconforto, convencendo-se de que era apenas o impacto emocional da noite anterior. No entanto, durante o dia, sua fraqueza piorou. Ele se sentia mais lento, distraído, e sua mente parecia constantemente enevoada. Então, naquela noite, ele recebeu um telefonema de sua irmã. "Eduardo, você está bem? Algo estranho aconteceu." Ele segurou o telefone com firmeza, sentindo um calafrio. "O que foi?" "Sonhei com a mamãe. Ela estava chorando e dizia que algo estava errado. Achei que você devia saber." Eduardo não conseguiu responder. Ele começou a ligar os pontos. O ritual havia trazido sua mãe de volta, mas não sem custo. Alguma coisa estava sendo tirada dele. Talvez sua energia, talvez algo mais profundo. Ao abrir o livro novamente, ele encontrou uma nova página que antes não estava lá. Nela, estavam escritas as palavras: "O preço foi pago, mas o ciclo continua. Cuidado com o que deseja." Nos dias que se seguiram, Eduardo não conseguia se livrar da sensação de que algo sombrio estava ao seu redor. O reencontro com sua mãe havia sido emocionante, mas agora ele se sentia drenado, como se uma parte dele tivesse sido arrancada. As palavras no livro, "O preço foi pago", ecoavam em sua mente, uma lembrança constante de que nada havia sido gratuito. Sua exaustão aumentava a cada dia. Simples tarefas, como dar aula ou organizar sua mesa, pareciam exigir um esforço sobre-humano. Para piorar, ele começou a ter lapsos de memória. Certas palavras escapavam de sua mente, rostos familiares se tornavam difíceis de reconhecer, e às vezes ele esquecia onde estava. Mas Eduardo ignorava tudo isso, recusando-se a acreditar que o livro pudesse estar roubando algo tão essencial quanto suas memórias. O ponto de ruptura veio quando sua irmã ligou novamente, com a voz carregada de preocupação. "Eduardo, eu sonhei de novo. Mamãe apareceu outra vez."
Ela estava chorando e disse que você não deveria mexer com aquilo, que você estava se machucando. Ele tentou tranquilizá-la, mas sabia que havia algo terrivelmente errado. Decidido a entender o que estava acontecendo, Eduardo passou a noite inteira folheando o livro, procurando respostas. Ele leu cada página, mas as palavras pareciam mudar diante de seus olhos, reorganizando-se em símbolos que ele não conseguia decifrar. E então, encontrou uma nova inscrição. Aquele que interfere no equilíbrio pagará não apenas com o que tem, mas com o que é. Eduardo sentiu o estômago revirar. Era isso. O livro não estava apenas drenando sua energia ou vitalidade. Estava roubando partes de sua essência. Suas memórias, sua identidade, estavam desaparecendo a cada uso. Apesar de tudo, Eduardo não conseguia ignorar o poder do livro. Ele tentou escondê-lo, trancá-lo em um armário, até jogá-lo em uma gaveta esquecida. Mas toda vez que passava por perto, sentia o chamado. Era como se o livro falasse diretamente em sua mente, sussurrando promessas e tentações. Naquela semana, Eduardo teve um sonho perturbador. Ele estava em um campo vazio, cercado por sombras indistintas. No centro, sua mãe estava ajoelhada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. À medida que ele se aproximava, as sombras começaram a se mover, envolvendo-a. Ela estendeu a mão para ele, gritando: "Por que você me trouxe de volta? Eu estava em paz." Eduardo acordou suando, com o coração disparado. Ele correu até o armário onde havia trancado o livro, mas a gaveta estava aberta. O livro estava em cima da mesa da sala, suas páginas abertas como se esperassem por ele. Ele tentou resistir, mas o peso da culpa e do desespero venceram. Eduardo começou a pensar em Clara, sua antiga namorada, que havia falecido em um acidente de carro anos antes. Ele nunca havia superado sua morte. Por um momento, imaginou como seria vê-la novamente. Com mãos trêmulas, Eduardo preparou o ritual novamente. Seguiu as instruções do livro, acendeu a vela e colocou uma foto de Clara sobre a mesa. Dessa vez, ele hesitou antes de deixar o sangue cair sobre as páginas, mas sua determinação foi mais forte. A chama da vela tremeu e o frio familiar tomou conta da sala. Clara apareceu no canto do quarto, mas algo estava errado. Diferente de sua mãe, que parecia exatamente como ele lembrava, Clara tinha um semblante vazio, quase como se fosse uma estátua de cera. Seus olhos eram opacos e sua expressão fria. "Por que você me trouxe aqui?" ela perguntou, sua voz baixa e distante. Eduardo sentiu um arrepio na espinha. Aquela não era a Clara que ele conhecia. Eu só queria te ver de novo." Ele gaguejou. "Você não entende o que está fazendo," ela respondeu, dando um passo à frente. "Você está brincando com forças que não pode controlar. Cada vez que você usa esse livro, está prendendo nossas almas em um ciclo eterno. Nós não voltamos realmente. Eduardo, estamos condenados." Eduardo ficou paralisado. As palavras dela penetraram em sua mente como facas, e ele começou a perceber a gravidade do que havia feito. As lágrimas escorreram enquanto ele tentava se aproximar dela, mas Clara recuou. "Você deve destruir esse livro," disse ela, "antes que seja tarde demais." Com essas palavras, Clara desapareceu, e a chama da vela se apagou, deixando Eduardo sozinho no escuro. Na manhã seguinte, Eduardo percebeu que algo estava diferente. Ele olhou para o espelho e mal reconheceu seu próprio rosto. As linhas em sua pele estavam mais profundas, seus olhos pareciam vazios, e sua mente estava mais nebulosa do que nunca. Ele tentou lembrar do rosto de Clara, mas a imagem dela estava se apagando como uma foto queimada. O livro continuava sobre a mesa, como se zombasse dele. Eduardo tentou destruí-lo, tentou queimá-lo, rasgá-lo, até mesmo jogá-lo no rio. Mas, de alguma forma, ele sempre reaparecia. Ele percebeu que estava preso a ele, assim como as almas que ele havia trazido de volta. E então, uma nova inscrição apareceu nas páginas. "O ciclo está completo.
O próximo sacrifício é você. Eduardo estava à beira da loucura. A cada dia, mais pedaços de sua vida pareciam desaparecer. Ele esquecia detalhes simples, como o sabor de sua comida favorita, o nome de colegas de trabalho, até mesmo as ruas do bairro onde morava. O vazio dentro dele crescia, consumindo sua mente e alma. Ele sabia que o livro era a causa, mas não conseguia se livrar dele. Era como se o objeto fosse uma extensão dele agora, um vínculo que não poderia ser quebrado. Naquela noite, Eduardo sonhou novamente com o campo vazio, mas desta vez não havia sombras. Apenas o livro estava lá, flutuando no centro, com suas páginas abertas e iluminadas por uma luz macabra. Ele ouviu vozes ecoando ao seu redor, as vozes de sua mãe, de Clara, até mesmo de outras pessoas que ele nem reconhecia. Todas repetiam a mesma frase: "O preço deve ser pago." Eduardo acordou com um grito sufocado, o coração disparado. Ele sabia que não tinha muito tempo. O livro estava sugando o que restava de sua humanidade, e a cada segundo, sentia-se mais próximo de desaparecer completamente. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma atração irresistível pelo objeto. Era como se ele precisasse usá-lo mais uma vez, mesmo sabendo que isso o destruiria. Ele passou o dia inteiro lutando contra o impulso de abrir o livro novamente. Cada vez que seus olhos encontravam o objeto, sentia como se mãos invisíveis o puxassem para perto. O medo e a culpa se misturavam em sua mente, mas a curiosidade ainda estava lá, uma faísca que não se apagava. Naquela noite, Eduardo cedeu. Ele abriu o livro pela última vez. As páginas pareciam mais escuras agora, e as palavras, antes compreensíveis, agora eram apenas símbolos caóticos que se moviam como serpentes. Mas, no fundo do livro, encontrou uma nova inscrição. Para encerrar o ciclo, sacrifique-se, liberte os outros e apague sua existência. Eduardo hesitou. Ele sabia o que aquilo significava. Sabia que o livro estava exigindo sua vida como pagamento final. Mas, ao mesmo tempo, sentiu um estranho alívio. Talvez isso fosse o necessário para consertar o dano que havia causado. Talvez, ao se sacrificar, ele pudesse salvar as almas que havia condenado. Ele preparou o ritual, mas desta vez não havia vela, nem foto, nem sangue. Apenas ele e o livro. Sentou-se diante dele, fechou os olhos e murmurou as palavras que surgiram em sua mente, palavras que ele não entendia, mas que fluíam como se sempre estivessem lá. O quarto foi tomado por uma escuridão total, e Eduardo sentiu seu corpo sendo puxado para baixo, como se estivesse afundando em águas profundas. Ele abriu os olhos por um instante e viu as sombras das pessoas que ele havia trazido de volta. Suas figuras se tornaram mais claras, sua mãe, Clara, e até mesmo outras almas que ele não reconhecia. Elas o observavam em silêncio até que um por um desapareceram, como se fossem dissolvidas na escuridão. Eduardo sentiu uma paz inesperada. O peso que carregava desapareceu. E ele teve um breve momento de clareza antes de tudo escurecer. Quando o sol nasceu, o apartamento de Eduardo estava vazio. Não havia sinais de que ele ou o livro tivessem estado ali. As pessoas que o conheciam perceberam sua ausência, mas, curiosamente, ninguém conseguia lembrar de seu rosto ou nome. Era como se Eduardo nunca tivesse existido. Dias depois, o livro reapareceu em uma livraria em outra cidade. Ele estava em uma prateleira de destaque, com uma etiqueta que dizia: "Livro raro, uma peça única para colecionadores de verdade." Um jovem curioso pegou o objeto e folheou suas páginas, atraído pelos símbolos intrigantes. Ele sentiu um leve arrepio ao tocar o livro, mas sua curiosidade foi maior. "Quanto custa?" perguntou ao vendedor. O dono da loja, um homem de olhos cansados, respondeu com um sorriso melancólico: "Cuidado com o que deseja, meu amigo. Algumas histórias não terminam bem. O livro das almas perdidas continua à espreita, pronto para encontrar seu próximo dono." Eduardo aprendeu o preço de brincar com forças que não pode controlar. Mas será que o próximo aprenderá também?
Comente. Você abriria o livro das almas perdidas. Inscreva-se no Narrando o Medo para mais histórias arrepiantes e perturbadoras como esta. Compartilhe com seus amigos e espalhe o mistério.